Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 5 de agosto e eu gostaria de ler de novo, de ler com vocês em 2 Coríntios, capítulo 2 e verso 11, a fim que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos suas intenções, ignoramos suas intenções. O contexto deste verso é 2 Coríntios 2, 7 a 10, quando Paulo diz: agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirme o amor que tem por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isso é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa a perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. Esta história aqui é a história daquele homem que foi entregue ao inimigo na primeira epístola, uma pessoa que estava causando muitos problemas na igreja de Corinto. E então Paulo está dizendo aqui que houve uma disciplina em relação a esta pessoa. A pessoa possivelmente a gente percebe aqui que a pessoa se arrependeu, está andando nos caminhos do Senhor, de novo, mas foi deixada de lado. Os irmãos, as irmãs não queriam nada a ver com essa pessoa. Então isso poderia causar, na verdade, uma grande tristeza no coração desta pessoa, deste irmão. Então o que Satanás vai fazer? Ele vai utilizar esta situação em seu favor. É o que ele está dizendo no capítulo 2, verso 11, ele está dizendo: nós não ignoramos as intenções do inimigo, não ignoramos suas intenções, porque ele tem uma estratégia que é de sempre utilizar aquilo que é ruim, aquilo que não foi perdoado, que não foi tratado, em sua vantagem, né? Ele quer tirar a vantagem de toda a situação. Mas nós não ignoramos e não devemos deixar o inimigo ter a vantagem. Como então devemos fazer? Paulo nos diz aqui que nós devemos então perdoar. Perdoar. O perdão vai então trazer cura aos corações e vai tirar essa tristeza, essa depressão que essas pessoas têm, porque elas estão passando por um tempo difícil e além do mais, eles estão sendo ignorados na igreja. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que perdoar. Paulo está dizendo: se há alguma coisa a perdoar, eu perdoo. Temos que perdoar, isso é muito importante, porque isso vai deixar, senão vai haver uma brecha ali, o inimigo adora esse tipo de coisa, ele vai passar por ali. Paulo sabe que o inimigo está aí, que está querendo atrapalhar a coisa, como ele diz em 1 Tessalonicenses 2,18, quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Satanás estava tentando impedir que Paulo vá a Tessalônica visitar os irmãos. Então, Paulo está dizendo no verso 11 do segundo capítulo de 2 Coríntios: nós não ignoramos suas intenções, não deveríamos ignorar suas intenções, que não são boas para nós. Ele nunca vai te dar presente, nem para o seu aniversário, nem para Natal, nada, não tem presente do inimigo. O inimigo só vem para matar e destruir, diz Jesus. E como nossa luta não é contra a carne, como nos diz Paulo em Efésios, nós precisamos perdoar. Efésios 6,12, ele diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mesmo que ele fale aqui de autoridade, não está falando de autoridade política da sua cidade nem do seu país. Ele está utilizando um termo político para falar de espíritos do mal que vão agir como agem as autoridades, ou seja, elas têm autoridade sobre determinado território, determinado país, e essas pessoas governam esses lugares. Os inimigos aqui, os diabos, os demônios aqui vão fazer a mesma coisa, mas a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra essas forças do mal. Então, na sua igreja, na sua comunhão, na sua família, perdoe e não deixe brecha para o inimigo, porque o Paulo está dizendo no verso 11 do segundo capítulo da segunda epístola, ele está dizendo: nós não ignoramos suas intenções, ou seja, a gente sabe exatamente como ele age e o que ele quer fazer. Então, o que a gente deve fazer? Fechar aquela brecha e não deixar o inimigo passar por ela. Que Deus te abençoe.